Você já imaginou entrar num portal, pisar num tapete de luz e num piscar se encontrar em outro país, ou até mesmo em outro planeta? Imagine suas moléculas se desfazendo aqui, atravessando o vazio e se remontando lá longe, como se a distância fosse apenas um sopro. Parece ficção, mas e se eu dissesse que estamos mais perto disso do que ousamos acreditar? Fique comigo até o fim, porque ao longo desta jornada, vamos descobrir como a ciência já abriu a porta para essa possibilidade. Embora nenhum ser humano tenha sido teletransportado, a física quântica revelou algo extraordinário. Partículas que compartilham estados, mesmo separadas por grandes distâncias. O teletransporte quântico existe, não no sentido de mover pessoas, mas de transferir informação de forma instantânea. A questão é, como transformar isso em algo maior? Até onde isso pode nos levar? Segue comigo, porque mais adiante vamos explorar não só o que já é realidade, mas também os sonhos mais ousados que inspiram cientistas e escritores. Avanços recentes mostram experimentos em que processadores quânticos, conectados por redes de fótons, conseguem compartilhar informações de forma inimaginável até pouco tempo atrás. O que hoje sustenta a internet quântica pode ser a semente do teletransporte do futuro. Mas será que um dia conseguiremos atravessar o espaço como nos filmes? Não vá embora, porque logo vamos falar de ficções que anteciparam essas descobertas e como elas moldaram nossa imaginação. Nesta caminhada, vamos cruzar as fronteiras entre ciência e fantasia, entre o que já está acontecendo nos laboratórios e o que ainda vive nos enredos de cinema. Vamos falar de física, de tecnologia, de sonhos e também de limites éticos. Cada passo nos levará mais fundo nessa questão fascinante, até onde vai a imaginação humana e quando ela deixa de ser apenas imaginação. Então, antes de começarmos, eu quero te fazer um convite especial. Permaneça comigo até o fim desta jornada. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque o que vamos desvendar aqui pode mudar para sempre a maneira como você enxerga o espaço, a distância e até mesmo a própria ideia de presença. Comente também. Se pudesse se teletransportar agora, para onde iria primeiro? Segure firme, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina. Desde os primórdios da humanidade, o desejo de romper distâncias foi uma das marcas da nossa imaginação. Pense por um instante nos primeiros povos que olhavam para o horizonte e se perguntavam o que havia além das montanhas, além dos oceanos, além das estrelas que brilhavam na escuridão da noite. Essa inquietação nos acompanhou desde o início, como um sussurro constante dentro da alma humana, a vontade de estar em outro lugar sem precisar percorrer o caminho até ele. E é exatamente nesse ponto que nasce a semente do teletransporte. Nas tradições mais antigas, encontramos histórias de deuses e heróis que atravessavam mundos em um piscar de olhos. Em mitologias orientais, sábios eram capazes de se mover instantaneamente de um templo a outro, guiados apenas pela força do espírito. Em lendas europeias, magos podiam desaparecer em uma nuvem de fumaça e reaparecer do outro lado de uma floresta. Até nas tradições indígenas das Américas, surgem relatos de xamãs que se deslocavam em espírito para terras distantes, como se o corpo fosse apenas uma casca e a essência pudesse viajar livremente. Eram metáforas, eram símbolos, mas todos apontavam para o mesmo anseio: vencer o limite da distância. Com o tempo, esse desejo encontrou novos contornos. Quando a ciência começou a se firmar como forma de explicar o mundo, pensadores passaram a imaginar meios concretos de encurtar espaços. Séculos atrás, o simples ato de sonhar com máquinas voadoras parecia loucura. Hoje, aviões cruzam os céus todos os dias. Da mesma forma, a ideia de se mover instantaneamente de um lugar a outro parecia absurda, mas nunca desapareceu do imaginário coletivo. E foi justamente a literatura que deu corpo a essa fantasia. No século XIX, escritores visionários começaram a imaginar dispositivos capazes de dissolver corpos e reconstruí-los em outros lugares. A ficção científica, ainda nascente, oferecia um palco perfeito para explorar os limites da ciência e da imaginação. Obras descreviam cabines misteriosas, raios luminosos, aparelhos que transformavam a matéria em energia e a enviavam através do espaço.
Esses enredos, ao mesmo tempo fantásticos e inquietantes, não apenas divertiam. Eles plantavam uma semente de possibilidade no coração de seus leitores. Afinal, quantas vezes a ficção não antecipou invenções reais? Mas foi no século XX que o teletransporte ganhou o brilho que o transformaria em símbolo cultural. Séries e filmes icônicos popularizaram a ideia com frases que atravessaram gerações, e portais luminosos passaram a habitar a mente coletiva. A cada cena reforçava-se a pergunta: e se isso um dia fosse possível de verdade? Essa mistura de ficção e ciência fez o conceito crescer não apenas como entretenimento, mas como provocação intelectual. Porque por trás de cada narrativa havia uma questão que ecoava: será que a humanidade poderia um dia conquistar esse poder? Enquanto a cultura popular expandia os limites da imaginação, os cientistas seguiam outro caminho. As descobertas da física, em especial a quântica, começavam a mostrar que o universo não era tão sólido quanto parecia. O mundo invisível das partículas obedecia a regras estranhas, estados que se entrelaçavam à distância, probabilidades que se sobrepunham, comportamentos que desafiavam a lógica clássica. Foi nesse terreno misterioso que o conceito de teletransporte deixou de ser apenas uma ideia de ficção e passou a ser considerado como hipótese científica. O que era mito e literatura, lentamente, encontrava eco na realidade. E é justamente aí que nossa jornada ganha profundidade. Porque compreender onde tudo começou não é apenas revisitar lendas ou lembrar filmes famosos. É perceber como a imaginação humana sempre esteve à frente da ciência, apontando caminhos que com o tempo se tornaram possíveis. Assim como voar foi um dia um sonho inalcançável e hoje é rotina, será que o teletransporte não está apenas aguardando o seu momento de nascer no mundo real? Fique comigo até o final, porque mais adiante vamos descobrir como os primeiros experimentos quânticos deram os primeiros passos nessa direção. Se olharmos para trás, veremos que cada avanço tecnológico começou como uma centelha no campo da imaginação. Do fogo à roda, da bússola ao computador, do rádio à internet, todos foram vistos como impossíveis antes de se tornarem parte da vida cotidiana. O teletransporte hoje pode parecer distante demais, mas será que a história da humanidade não está cheia de impossíveis que se tornaram rotina? Essa é a provocação que nos acompanha desde o início desta narrativa. E enquanto seguimos juntos, é importante lembrar: cada mito, cada lenda, cada cena de ficção científica não foi apenas entretenimento. Foram sementes. Sementes lançadas na mente de cientistas, inventores, sonhadores que em algum momento decidiram transformar fantasia em realidade. É esse fio invisível que conecta os sonhos antigos aos experimentos modernos. E é ele que vamos seguir ao longo desta jornada, passo a passo, até chegarmos às fronteiras mais ousadas da física quântica. Por isso, não vá embora agora. O que vimos até aqui foi apenas o começo, a raiz do sonho humano. Nos próximos instantes, vamos entrar na rotina do teletransporte como ideia científica, compreender como ele já se manifesta em experiências atuais e como essa fronteira, antes inalcançável, começa a se abrir diante de nós. Se no início o teletransporte nasceu como mito e se fortaleceu na ficção, hoje ele já habita o cotidiano silencioso de cientistas espalhados pelo mundo. É curioso perceber que enquanto muitos ainda veem o conceito como fantasia distante, em laboratórios discretos, a ideia se transforma em realidade, embora em escalas invisíveis ao olhar humano. E é nesse contraste que mora o fascínio. Viver num tempo em que o impossível já começa a ser experimentado. Imagine um laboratório em silêncio, com cabos, lasers e detectores alinhados em mesas metálicas. Nada de cabines futuristas ou raios cintilantes. Apenas feixes de luz, atravessando fibras ópticas e sistemas resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto. É nesse ambiente que o teletransporte acontece de fato. Partículas trocando estados, informações sendo transmitidas sem viajar pelo espaço, átomos e fótons se entrelaçando como dançarinos invisíveis. Quem observa de fora poderia não perceber nada de extraordinário, mas ali está em curso um dos maiores feitos da física moderna. Na rotina desses experimentos, o teletransporte não é visto como espetáculo, mas como ferramenta.
Transferir o estado de uma partícula para outra, mesmo que estejam separadas por metros ou quilômetros, significa abrir caminho para algo revolucionário, a internet quântica. Uma rede global capaz de transmitir dados de forma absolutamente segura, impossível de ser interceptada ou violada. Essa promessa já é real, e universidades e centros de pesquisa competem para avançar nessa direção. O que para o público ainda soa como ficção, para os cientistas já se tornou rotina de pesquisa. Mas não é apenas na ciência de ponta que o teletransporte se manifesta. Ele está presente de forma sutil em nosso imaginário coletivo e na maneira como falamos sobre tecnologia. Quantas vezes usamos a metáfora de estar em dois lugares ao mesmo tempo quando nos conectamos por videochamadas? Quantas vezes sonhamos em encurtar distâncias, desejando que uma mensagem ou um abraço pudesse atravessar o espaço em um instante? De certa forma, já vivemos em uma sociedade moldada pela busca constante por encurtar o tempo e a distância, mesmo que ainda não possamos dissolver átomos e remontá-los em outro lugar. A vida moderna está cheia de pequenos ensaios do que o teletransporte representa. Quando enviamos uma foto para o outro lado do planeta em segundos, o que estamos fazendo se não transformar informação em códigos que viajam pela rede até se reconstruírem em outro ponto? Não é o nosso corpo que se transporta, mas algo que nos representa, a imagem, a voz, o pensamento. Esse é um reflexo daquilo que a física quântica faz em escala microscópica, mas já aponta para o mesmo desejo humano de ultrapassar barreiras. E o mais interessante é que essa vivência cotidiana não está isolada da ficção. Filmes, séries e livros continuam alimentando nossa imaginação, mantendo viva a expectativa de que um dia o teletransporte será tão comum quanto voar em aviões ou falar com alguém do outro lado do mundo. Cada nova obra que retrata portais ou máquinas de transporte instantâneo não é apenas entretenimento, mas combustível para a imaginação coletiva, preparando nosso olhar para aceitar a possibilidade de que isso um dia seja real. No entanto, o teletransporte na vida prática não é feito apenas de sonhos. Há também dilemas que já se insinuam. Se conseguimos transmitir informação de forma instantânea, o que isso significa para a privacidade, para a segurança, para a própria ideia de identidade? Se um dia pudermos transferir corpos ou consciências, quem seremos nós ao chegar do outro lado? Seremos exatamente os mesmos ou apenas cópias, reconstruídas a partir de um modelo? Questões assim já começam a ser discutidas, mesmo antes de termos a tecnologia para respondê-las. E é isso que torna o tema tão fascinante. Viver num tempo em que o teletransporte já existe em sua forma mais básica, mas ainda carrega o peso de sonhos e mistérios que ultrapassam a imaginação. Estamos entre dois mundos, o da ficção que continua nos inspirando e o da ciência que, discretamente, avança em cada experimento. Essa é a rotina atual do teletransporte. Um pé no sonho e outro na realidade, sempre apontando para o que ainda está por vir. Por isso eu te convido a seguir comigo até o final desta jornada, porque o que vimos até agora é apenas o reflexo inicial do teletransporte em nossa vida. Nos próximos instantes, vamos atravessar o véu e mergulhar nos mecanismos mais profundos que tornam isso possível, os segredos da física quântica, os experimentos que desafiam a lógica e os detalhes que poucos conhecem. Fique aqui, porque o próximo passo nos levará a compreender não só como o teletransporte funciona, mas também porque ele é considerado um dos maiores mistérios da ciência moderna. Quando falamos em teletransporte, a primeira imagem que surge é a de corpos dissolvendo-se em luz e reaparecendo em outro lugar. Mas no coração da ciência, a realidade é muito mais sutil, invisível e, de certa forma, ainda mais extraordinária. Para entender como o teletransporte se tornou possível, mesmo que apenas em partículas microscópicas, é preciso mergulhar nas camadas profundas da física quântica, onde as regras do nosso cotidiano deixam de fazer sentido. O ponto de partida está em um fenômeno chamado emaranhamento quântico. Imagine duas partículas que, em algum momento, estiveram ligadas. Mesmo que elas sejam separadas por grandes distâncias, continuam conectadas de forma misteriosa. É como se compartilhassem um elo invisível,
de modo que o que acontece com uma se reflete instantaneamente na outra. Esse laço desafia nossa intuição, porque não existe nenhum fio, nenhuma onda visível ligando esses dois pontos. Ainda assim, o efeito é real, comprovado por incontáveis experimentos. Einstein chegou a chamá-lo de ação fantasmagórica à distância, e até hoje o termo parece adequado. É justamente esse elo que permite o teletransporte quântico. Ao manipular partículas emaranhadas, os cientistas conseguem transferir o estado quântico de uma delas para a outra, sem que a partícula em si precise viajar pelo espaço. Não é a matéria que se move, mas a informação que a define. Imagine por um instante que a essência de algo, sua identidade invisível, pudesse ser copiada e colada em outro lugar, com precisão absoluta. Esse é o truque da natureza que tornou o teletransporte possível. Mas como isso acontece na prática? O processo exige delicadeza quase inimaginável. Para que funcione, é preciso preparar partículas em estados puros, conectá-las por meio do emaranhamento, medir uma delas e usar os resultados para reconstruir a informação na outra. Parece simples dito em palavras, mas envolve lasers ultraestáveis, detectores sensíveis a fótons únicos, sistemas resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto e cálculos matemáticos de uma complexidade vertiginosa. É como tentar ouvir o som de uma gota caindo em meio a uma tempestade. A ciência precisa de um silêncio absoluto para captar os sinais sutis do universo. O mais fascinante é perceber que nesse processo, o que chamamos de teletransporte não significa mover objetos de um lugar para outro, mas destruir a informação em um ponto e recriá-la em outro. A partícula original perde seu estado e o mesmo estado aparece na partícula distante. Isso levanta questões intrigantes. Se um dia fosse aplicado a seres humanos, o original deixaria de existir no ponto de partida, dando lugar a uma cópia idêntica no destino. Seria a mesma pessoa? Seríamos nós mesmos ou apenas réplicas perfeitas? É um dilema filosófico que acompanha a ciência desde os primeiros experimentos. Além disso, existem limitações que tornam o teletransporte atual muito diferente daquilo que a ficção nos mostrou. O processo só funciona para partículas em escalas minúsculas, e a distância alcançada, embora cada vez maior, ainda está longe de permitir viagens interestelares. Mesmo assim, a cada avanço, os cientistas ultrapassam barreiras que antes pareciam impossíveis. Já foram feitos experimentos de teletransporte de fótons em quilômetros de fibras ópticas e até entre estações de satélites e pontos em terra. Passos pequenos, mas que abrem portas imensas. As estratégias para expandir esses limites são igualmente impressionantes. Pesquisadores criam protocolos para reduzir erros, constroem redes que conectam múltiplos sistemas quânticos e desenvolvem técnicas para proteger a fragilidade dos estados emaranhados. É um trabalho paciente, feito de ajustes minúsculos e repetições incansáveis. Nada de explosões de luz ou efeitos especiais, mas um esforço silencioso e preciso, que exige tanto rigor quanto imaginação, porque no fundo a ciência também se alimenta de sonhos. E talvez seja esse o ponto mais belo, perceber que o teletransporte quântico, com toda a sua complexidade, já não é apenas um conceito teórico, mas uma prática consolidada em laboratórios. Ainda estamos longe de transportar pessoas, mas já transportamos a essência invisível da matéria. Isso muda nossa forma de pensar sobre o espaço e a distância, sobre o que significa estar aqui ou ali. E ao permanecer comigo até o final desta narrativa, você verá como esses mecanismos, aparentemente abstratos, podem transformar não apenas a ciência, mas toda a forma como vivemos. Portanto, não vá embora agora. O que exploramos neste bloco foi apenas o início da engrenagem oculta que torna o teletransporte possível. Logo à frente, vamos abrir as portas dos segredos e mistérios mais raros dessa área. Descobertas que soam quase mágicas, mas que nasceram de experimentos reais. O próximo passo vai nos levar além dos mecanismos para encontrar aquilo que ainda surpreende até mesmo os cientistas. Fenômenos que parecem escapar da própria lógica. Quando olhamos para o teletransporte quântico com olhos atentos, percebemos que ele guarda segredos que vão muito além da técnica. São enigmas que desafiam a lógica.
Paradoxos que deixam até os cientistas mais experientes em estado de perplexidade. Afinal, o que acontece quando as próprias regras da realidade parecem se curvar diante de experimentos? Um desses segredos está no fato de que o teletransporte não transmite matéria, mas informação pura. Isso significa que não é o corpo físico da partícula que viaja, mas a descrição completa de seu estado. Para muitos, isso soa como uma magia invisível. Não enviamos o objeto, mas o que ele é, em essência. O corpo original perde essa informação e o destino a recebe de forma perfeita. É como se a natureza permitisse um tipo de cópia sem fio, algo que a mente humana ainda luta para compreender. Outro mistério intrigante é a instantaneidade do fenômeno. Quando duas partículas estão emaranhadas, o que acontece com uma reflete imediatamente na outra, não importa a distância que as separa. Isso parece violar a regra mais fundamental do universo, a de que nada pode viajar mais rápido que a luz. E, no entanto, os experimentos confirmam repetidas vezes que o emaranhamento funciona assim. A explicação ainda é debatida. Alguns dizem que a informação não viaja, apenas se manifesta. Outros acreditam que há algo mais profundo escondido nas leis da física. O fato é que esse segredo continua sem solução definitiva. Há também descobertas curiosas que mostram como o teletransporte quântico já ultrapassou barreiras impressionantes. Em 1997, um grupo de cientistas conseguiu realizar o primeiro teletransporte de fótons com sucesso. Desde então, as distâncias foram crescendo. Quilômetros de fibras ópticas, enlaces entre satélites e estações na Terra, até experimentos em que estados foram transmitidos de um ponto da atmosfera para outro. Cada novo feito amplia a sensação de que estamos avançando em direção a algo maior, ainda que os passos pareçam pequenos. Mas talvez o maior enigma esteja na questão da identidade. Se um dia fosse possível aplicar o teletransporte a seres humanos, quem chegaria ao destino seria realmente a mesma pessoa que partiu, ou apenas uma cópia perfeita, enquanto o original desapareceria no processo? Esse dilema não é apenas filosófico, mas toca o cerne da existência. Seríamos capazes de aceitar essa transformação? Estaríamos dispostos a usar uma tecnologia que exige que o eu seja destruído para que outro eu surja em outro lugar? Essa dúvida paira como uma sombra fascinante sobre todas as pesquisas. Há ainda segredos pouco comentados, mas igualmente misteriosos. O teletransporte quântico exige que o emaranhamento seja mantido de forma estável, e isso é algo extremamente frágil. Qualquer interferência, qualquer vibração ou ruído pode destruir o elo. Ainda assim, cientistas desenvolveram métodos para proteger essas conexões delicadas, como se estivessem cuidando de um fio invisível que une dois mundos. Essa habilidade é uma descoberta em si, a capacidade humana de lidar com algo tão frágil e transformá-lo em uma ferramenta poderosa. E é impossível não mencionar o fascínio cultural que cerca esses segredos. Cada nova descoberta gera manchetes, desperta discussões, inspira histórias. A ciência, nesse caso, não vive isolada. Ela dialoga diretamente com a imaginação coletiva. E é justamente nesse diálogo que reside um dos maiores mistérios. Até que ponto a ficção inspira a ciência e até que ponto a ciência devolve combustível para a ficção? Se você chegou até aqui, perceba, já percorremos um caminho que começou nos mitos antigos, passou pela ficção científica e entrou no coração da física moderna. Mas ainda há muito a explorar, porque além dos segredos e mistérios, existem conexões profundas que o teletransporte estabelece com outras áreas da ciência, da tecnologia e até mesmo da vida cotidiana. Por isso, não vá embora agora. O que vem a seguir é ainda mais fascinante. Vamos descobrir como o teletransporte não é apenas um fenômeno isolado, mas parte de uma rede de impactos e conexões que podem transformar o futuro da humanidade. O teletransporte, quando olhado de perto, revela-se não como um fenômeno isolado, mas como parte de uma grande teia de descobertas que moldam o nosso tempo. Ele não existe sozinho. Conecta-se a outras áreas da ciência, influencia a tecnologia de ponta e levanta reflexões profundas sobre o futuro da humanidade.
É como uma pedra lançada em um lago calmo, cujas ondas se expandem muito além do ponto de impacto. Uma das primeiras conexões está na computação quântica. O teletransporte é uma ferramenta essencial para que computadores quânticos possam conversar entre si. Imagine máquinas tão poderosas que conseguem resolver em segundos problemas que levariam séculos para os computadores atuais. Para que esses sistemas possam se expandir e formar redes, precisam transmitir estados quânticos de forma precisa. E é aí que o teletransporte se torna indispensável. Cada avanço nesse campo não é apenas um passo para a física, mas também para a revolução digital que pode redefinir a forma como vivemos e trabalhamos. Outro impacto profundo está na criação da internet quântica. Diferente da internet que usamos hoje, essa nova rede promete comunicação absolutamente segura, baseada em princípios físicos impossíveis de violar. Qualquer tentativa de espionagem ou interceptação destruiria o estado quântico da informação, denunciando a invasão. Isso significa que governos, empresas e pessoas poderiam trocar dados com um nível de proteção nunca antes imaginado. Nesse sentido, o teletransporte não é apenas uma curiosidade científica, mas uma chave para o futuro da segurança global. Mas os impactos vão além da tecnologia. O teletransporte também abre espaço para novas formas de entender o espaço e o tempo. Se estados quânticos podem ser transferidos instantaneamente, como fica nossa noção de distância? Como reavaliar o que significa estar aqui ou lá? Essa mudança de perspectiva toca não apenas a ciência, mas também a filosofia, a arte e até a espiritualidade. É como se o universo estivesse nos convidando a rever nossas certezas mais íntimas sobre o que significa existir em um ponto do espaço. Há ainda conexões inesperadas com áreas como a medicina. Cientistas já especulam sobre o uso de fenômenos quânticos para criar sensores ultrassensíveis, capazes de detectar doenças em estágios iniciais ou monitorar processos biológicos com precisão jamais alcançada. Embora ainda seja cedo para falar em aplicações diretas de teletransporte em organismos vivos, o impacto indireto da pesquisa nessa área pode transformar completamente a forma como cuidamos da saúde. E não podemos esquecer o impacto cultural. Cada descoberta científica relacionada ao teletransporte reverbera no imaginário popular. Notícias sobre avanços em laboratórios rapidamente se misturam com debates sobre ficção científica, reacendendo sonhos antigos. Filmes, séries e livros voltam a ganhar destaque, reforçando a sensação de que a realidade está pouco a pouco se aproximando da imaginação. Essa troca constante cria um ciclo. A ciência inspira a ficção inspira a ciência, e o sonho coletivo se mantém vivo. No entanto, junto com os impactos positivos, surgem também preocupações éticas. Se um dia o teletransporte evoluir para além das partículas, como garantir que ele seja usado de forma justa e responsável? Quem terá acesso a essa tecnologia? Ela ampliará desigualdades ou ajudará a reduzi-las? E talvez a questão mais inquietante: até que ponto estaremos dispostos a aceitar que nossa identidade possa ser desmontada e remontada em outro lugar? Essas perguntas ainda não têm respostas, mas já fazem parte do impacto profundo que o tema provoca em nossa consciência. Por isso é impossível olhar para o teletransporte sem perceber que ele é muito mais do que um experimento em um laboratório. Ele é um eixo que conecta ciência, filosofia, cultura e ética. Uma janela que, uma vez aberta, não pode mais ser fechada. E quanto mais olhamos por ela, mais percebemos que estamos diante de uma transformação que pode alterar a forma como pensamos o mundo e a nós mesmos. Mas essa não é a última fronteira. Se até agora exploramos as conexões e impactos, o próximo passo será olhar para a relação íntima entre o teletransporte e a humanidade. Como esse sonho tão antigo quanto os mitos continua moldando nossa cultura, nossa arte e até nossas esperanças coletivas. Não saia agora, porque o próximo mergulho vai nos levar a descobrir o quanto o teletransporte não é apenas ciência, mas também parte da nossa essência como seres humanos. O teletransporte não nasceu em laboratórios. Muito antes da física quântica revelar seus enigmas,
essa ideia já habitava o coração da humanidade. Desde os primeiros mitos, passando pelas lendas, pelas artes e pela literatura, até chegar aos filmes e séries que moldaram gerações, o desejo de atravessar o espaço de forma instantânea sempre esteve ligado ao modo como nos entendemos enquanto seres que sonham. O teletransporte não é apenas uma técnica, é um espelho que revela nossa eterna vontade de estar além dos limites. Na espiritualidade, encontramos ecos antigos desse anseio. Muitas tradições falam de sábios e mestres capazes de aparecer em diferentes lugares sem percorrer os caminhos entre eles. Textos orientais relatam monges que, em meditação profunda, viajavam em espírito por longas distâncias. No cristianismo, há relatos de santos que surgiam em locais inesperados, como se fossem conduzidos pela própria fé. Na cultura indígena, xamãs descreviam jornadas em que a alma atravessava montanhas e rios para se encontrar com ancestrais. Essas histórias, embora simbólicas, revelam um traço universal: a crença de que não estamos presos ao espaço físico, de que algo em nós pode transcender barreiras. Na arte e na literatura, esse desejo se traduziu em narrativas cada vez mais ousadas. Escritores do século XIX já sonhavam com máquinas capazes de desmontar corpos e reconstruí-los em outros lugares. No século XX, o cinema transformou o teletransporte em espetáculo, projetando no imaginário coletivo a visão de portais brilhantes e cabines futuristas. Esses enredos não apenas entretiveram, mas também formaram a base de como pensamos o conceito até hoje. Cada vez que alguém imagina se mover em um instante para um lugar distante, carrega consigo séculos de histórias que alimentaram esse sonho. Mas a relação com a humanidade vai além da imaginação. Ela toca também o íntimo das nossas necessidades. O teletransporte é a metáfora perfeita para o desejo de encurtar distâncias, de estar perto de quem amamos, de superar separações impostas pelo tempo e pelo espaço. Quantas vezes desejamos poder estar ao lado de alguém distante com apenas um pensamento? Esse desejo, tão humano e tão comum, é a essência mesma do teletransporte traduzida em emoção. E quando olhamos para a ciência moderna, percebemos como ela dialoga com esses anseios. Ao desenvolver experimentos de teletransporte quântico, os cientistas não estão apenas construindo ferramentas, estão respondendo a um chamado ancestral da humanidade. Cada fóton emaranhado, cada informação transmitida instantaneamente, é um pequeno passo na direção de um sonho que carregamos há milênios. A ciência, nesse sentido, não faz nada além de dar forma concreta àquilo que já habitava nossa alma. Essa relação também levanta reflexões profundas sobre quem somos. Se um dia for possível nos transportar de um lugar a outro, ainda seremos os mesmos? O que define nossa identidade? A matéria que nos compõe ou a informação que nos descreve? Essas perguntas, mais do que técnicas, são existenciais. Elas nos convidam a pensar sobre a essência do ser humano, sobre a continuidade da consciência e até sobre a natureza da alma. O teletransporte, nesse ponto, deixa de ser apenas ciência e se torna filosofia. E há ainda o aspecto social. A forma como diferentes gerações reagiram à ideia do teletransporte revela muito sobre o espírito de cada época. Para povos antigos, ele era sinal de poder espiritual. Para escritores do passado, era metáfora da esperança no progresso. Para as gerações atuais imersas na era digital, ele é o próximo passo lógico de um mundo que já encurtou distâncias com aviões, telefonia, internet e realidade virtual. Cada época molda a ideia à sua maneira, mas o desejo de atravessar barreiras permanece o mesmo. Por isso, o teletransporte é mais do que um avanço científico. É uma narrativa humana que nos acompanha desde sempre. E ao olharmos para ele hoje, não estamos apenas diante de uma tecnologia nascente, mas diante de um reflexo daquilo que somos enquanto espécie. Sonhadores inquietos, sempre em busca de algo além. E ainda não chegamos ao fim, porque se até aqui entendemos a relação íntima entre o teletransporte e a humanidade, o próximo passo nos levará a olhar para o futuro. Como será o mundo quando essa tecnologia amadurecer? Que mudanças trará para nossas vidas, nossas cidades, nossa forma de existir? Não saia agora, porque o que vem a seguir
é talvez a parte mais desafiadora e emocionante dessa jornada. Falar do futuro do teletransporte é como tentar adivinhar a forma das nuvens. Cada olhar enxerga algo diferente, mas todas carregam em si a promessa de movimento e mudança. O que hoje existe em escala microscópica pode, com o tempo, abrir portas para transformações que redesenharão nossa relação com o espaço, o tempo e até a própria identidade. Ainda estamos nos primeiros passos, mas é justamente aí que mora a beleza, no vislumbre do que pode vir. No horizonte científico, os avanços caminham em direção a redes quânticas globais. Imagine cidades inteiras, conectadas por fibras ópticas quânticas, satélites orbitando a Terra transmitindo estados emaranhados, laboratórios em continentes distintos trocando informações instantaneamente. Esse futuro não pertence apenas ao campo da imaginação. Já existem experimentos conectando satélites a estações terrestres e a expectativa é que nas próximas décadas vejamos nascer os primeiros protótipos de uma verdadeira internet quântica. Isso significará comunicação inviolável, processamento de dados em escalas nunca vistas e, quem sabe, o início da infraestrutura para algo ainda maior. E se esse algo maior for justamente o teletransporte em escalas macroscópicas? Muitos cientistas afirmam que transportar seres humanos ainda é um sonho distante, talvez impossível dentro das regras atuais da física. No entanto, a história da ciência está repleta de impossíveis que se tornaram realidade. Quem poderia imaginar há apenas um século que voar de um continente a outro em poucas horas seria rotina? Quem acreditaria que mensagens atravessariam o mundo em frações de segundo, como acontece hoje com a internet? O impossível de ontem pode ser o cotidiano de amanhã. Mas mesmo que nunca transportemos corpos humanos, as aplicações futuras do teletransporte quântico já são revolucionárias. Medicina, comunicação, exploração espacial. Todas essas áreas podem ser transformadas. Sensores quânticos baseados em emaranhamento poderão diagnosticar doenças em estágios iniciais com precisão absoluta. Astronautas poderão se comunicar instantaneamente com a Terra em missões distantes. Computadores poderão trocar informações de maneira tão rápida e segura que a ideia de fronteiras digitais deixará de existir. Ao mesmo tempo, o futuro do teletransporte também traz riscos e dilemas. Se um dia fosse possível transportar pessoas, como lidaríamos com a questão da identidade? Estaríamos prontos para aceitar que o corpo original é destruído no ponto de partida e reconstruído no destino? Quem controlaria essa tecnologia? Ela seria acessível a todos ou restrita a poucos? O teletransporte pode se tornar símbolo de liberdade ou de desigualdade extrema, dependendo de como for desenvolvido e distribuído. E há ainda um impacto que muitas vezes esquecemos de considerar: o impacto emocional e existencial. Se a distância deixar de ser uma barreira, como mudará nossa percepção de presença? Estar em qualquer lugar em um instante mudaria a forma como pensamos em viagens, em encontros, em despedidas. O próprio conceito de lar poderia se transformar. Talvez no futuro, o teletransporte nos obrigue a redefinir o que significa estar junto, estar longe e até pertencer a um lugar. Esse futuro, ao mesmo tempo fascinante e inquietante, depende tanto da ciência quanto da imaginação. Cabe a nós, como humanidade, decidir que uso faremos dessa possibilidade. Será um caminho de aproximação, de união, de descoberta, ou um caminho de riscos, de controle e de divisão? Essas perguntas ainda estão abertas e cada geração terá a responsabilidade de respondê-las. E é por isso que você deve continuar comigo até o final, porque no próximo passo desta jornada não falaremos mais de laboratórios, de teorias ou de aplicações práticas. No próximo passo, vamos mergulhar em uma reflexão poética e filosófica, onde o teletransporte deixa de ser apenas ciência e se torna metáfora da própria existência humana. E talvez seja nesse ponto que descobriremos o verdadeiro sentido desse sonho que atravessa séculos. Chegamos ao fim dessa viagem, mas de certo modo ela só está começando. O teletransporte que atravessou mitos, ciência e ficção agora repousa em nossas mãos como uma pergunta aberta, e eu quero que você me ajude a respondê-la.
Se pudesse se teletransportar agora para qualquer lugar do universo, para onde iria primeiro? Deixe nos comentários a sua resposta. Quero muito conhecer os destinos que habitam a sua imaginação. Pense comigo. Será que ao nos transportarmos para outro ponto, continuamos sendo os mesmos? Ou nos tornamos alguém novo, recriado no destino? Você acredita que a identidade humana sobreviveria a esse processo? Quero ouvir a sua opinião. Escreva nos comentários. Você aceitaria ser teletransportado, sabendo que de certa forma deixaria de existir no ponto de partida? E mais, que usos você imagina para o teletransporte no futuro? Seria uma forma de unir famílias separadas pela distância? De salvar vidas em situações de emergência? Ou será que ele poderia ser usado de maneiras perigosas, controlado por poucos? Compartilhe comigo seus pensamentos. Quero que os comentários se tornem um espaço de debate, onde juntos possamos imaginar os caminhos dessa tecnologia. Eu também te pergunto, se o teletransporte se tornasse realidade, qual seria o impacto mais profundo na nossa vida cotidiana? As viagens deixariam de ter sentido? O conceito de longe deixaria de existir? E como isso mudaria a forma como amamos, sentimos saudade e nos despedimos? Comente o que acredita que seria transformado. E principalmente, o que jamais deveria ser perdido. Agora, eu preciso ser direto com você. Este canal só cresce com a sua ajuda. Então, não esqueça, deixe o like agora, inscreva-se e ative o sininho. Isso é fundamental para que o conteúdo chegue a mais pessoas. E não pare por aí. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Mande no grupo, espalhe essa conversa. Quanto mais gente chegar aqui, mais histórias poderemos criar e mais longe poderemos ir juntos. Escreva nos comentários suas opiniões, suas dúvidas, suas perguntas provocadoras. Eu vou ler. Eu quero a sua participação. Esse espaço é nosso e o diálogo só acontece se você interagir. Então vamos juntos. Curta, comente, se inscreva e compartilhe. Apoie este canal para que possamos continuar crescendo e trazendo cada vez mais histórias que unem ciência, imaginação e reflexão. Até a próxima viagem.